Nós continuamos hoje na nossa série de ministração Até que Nada Mais Importe, baseado no livro do Luciano Subirá, né? Trouxe ele aqui, um livro muito abençoado que tem edificado a vida de milhares de pessoas e a nossa também agora, podendo mergulhar um pouco nessa leitura e podendo trazer ela no formato de ministração da palavra de Deus para a edificação do corpo. O tema de hoje é embriagados com o quê? Né? E você olha esse tema e você fala, pastor, que tema é esse, pastor? Porque a embriaguez, ela é dita de algumas formas, né? Tem gente que é por causa do alcoolismo, então a pessoa fica ali embriagada com o álcool. Eu já ouvi alguns usando esse termo e falando assim, embriagados com a presença de Deus. Não é um tema sugerido, não faço uso desse termo, né? Porque a embriaguez em si, ela não tem uma conotação de simplesmente encher ou de transbordar, mas ela tem uma conotação de inchaço, né? Daquela coisa que traz peso, daquela coisa que deixa você meio turvo, deixa você meio desconectado. Tem uma frase famosa do David Wilkerson que diz assim: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor é o primeiro para elas. Porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro da sua vida. Se Ele fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com Ele. Grave bem essa palavra: tempo para ficar com Ele. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: que edificação espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados? Em suas festas sempre há vinho e belas músicas de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz, né? Isaías 5, 11 e 12, na Nova Versão Transformadora. E lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim: tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenido como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Aqui na realidade, no livro de Lucas, está falando sobre a volta de Jesus Cristo, né? Para não sermos pegos desprevenidos. E como não ser pego desprevenido? Tendo uma boa prevenção, né? Ter uma boa prevenção é você ser indiretamente previsível. Você sabe que pode vir alguma coisa. Vou dar um exemplo para você. Ontem foi a final do campeonato, né, da Champions League. E você acha que o goleiro, ele estava distraído? Ou ele estava ali preventivo, prevendo? Como você acha que o goleiro deve ficar? Uma final de campeonato, um dos maiores torneios do mundo depois da Copa do Mundo, com televisões do mundo todo, com arquibancada lotada e valendo o primeiro lugar ali. Como você acha que o goleiro se comportou ali? Primeiro ele ficou nervoso. Qualquer um, né, irmão? É uma final. Mas ele estava o quê? Prevendo tudo. Falou, se a bola vir, eu tenho que agarrar ela, né, pastor Daniel? Não tem saída. Eu tenho que estar atento ali, porque se a bola vier... E o que aconteceu? O goleiro estava atento, e atento até demais.
porque ele pegou 2 lances que era gol certo, né? O irmão Pedro está aqui, é especialista na área esportiva. E é verdade, né, Pedrão? O goleiro, 2 ocasiões ali, irmão, era gol, mas o goleiro estava atento, o goleiro estava prevendo tudo, e a santa mão dele ali, ou o pé, não sei, na hora ali, pegou, foi o pé, acho, pegou e a bola saiu, quase foi gol. Então, a previsão, ela não significa que você vai conseguir sair ileso de tudo, mas ela significa que você está dando o seu melhor naquela situação, e que não importando o resultado, a sua consciência não te acusará de negligência, porque você fez o que estava ao seu alcance, né? Aquele goleiro fez o que estava ao alcance dele. Bom, há um tipo de embriaguez que nos faz esquecer de Deus e das suas obras, né? E tem uma palavra do Leonard, eu não vou fazer o sobrenome, Leonard, o pastor Leonard dos Estados Unidos. O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. As pessoas estão confundindo alegria com o entretenimento. Eu sou só alegre se eu estou na festa. Eu sou só alegre se eu estou em grupo. Eu sou só alegre se eu estou rodeado de pessoas que me amam e que falam coisas boas para mim. Eu só estou alegre quando o salário cai, né? O salário cai lá no 5º dia útil. Eu estou alegre. Não é pecado você ficar mais alegre, mas a gente vai falar de um outro estado de alegria, irmãos, e que ele independe dessas situações momentâneas que nós temos para usufruir na vida. Eu gosto de festa, eu não sei você. Eu gosto de festa. Eu gosto de comer uma boa carne. Eu gosto de tomar um suco, um refri, né? A gente gosta de uma bagunça santa. A gente gosta de um momento de lazer. Mas a nossa vida não tem que girar em torno só disso. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 vai dizer: depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda, né? Vinho ingerido era fruto da bênção em razão de ter havido uma boa colheita. O que nos distancia do Senhor e da sua presença não é apenas o pecado, mas também as distrações. Porque a distração, ela é um entretenimento para te desvirtuar do seu foco em Jesus. Ou você acha que depois da gente maratonar uma série Netflix, a gente vai fazer um jejum? Poxa, eu assisti essa série e me deu uma vontade de orar, uma vontade de jejuar. Né? Não faz isso, não faz. Um bispo de Roma chamado Clemente, ele disse: tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem nossa condenação. O que pode acontecer se não levarmos uma vida digna dele, se não vivermos em harmonia e se deixarmos de fazer o que é bom e agradável a ele. Tenham cuidado. Quer dizer o que? Estejam atentos. Estejam atentos. Agora existem alguns tipos de embriaguez. O primeiro é os prazeres carnais. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 8 vai dizer: dei-lhe a casa e as mulheres de seus senhores e os reis de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Estava falando sobre quem aqui? Era o profeta Natã, falando com o rei Davi, quando o rei Davi estava disperso. Você já ouviu falar aquilo lá? É mente vazia, é oficina do diabo? E é mesmo, irmão. E é mesmo. E é mesmo. Quando nós não fazemos uma escolha, nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos fazendo a escolha de não fazer escolha nenhuma. Então, o rei Davi, no auge da sua vida como líder de Israel, em momentos de guerra e conflito e de grandes conquistas, ele optou em não ir para a batalha, mas o lugar dele era no campo. O lugar dele não era no palácio. E quando ele decide ficar no palácio, ele vai se encantar
pela mulher do seu melhor soldado, do seu amigo íntimo. Então o homem cai quando se embriaga com os desejos da sua própria carne. Vocês lembram quando Paulo disse que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne? A carne não quer estar aqui não, irmão. A carne, o culto é de manhã ainda, a carne não quer estar aqui não. Mas a gente vem por quê? Pela necessidade espiritual. Eu preciso ouvir, eu preciso me alimentar, eu preciso estar em comunhão, eu preciso ser renovado, eu preciso ser edificado. Eu não sei vocês, irmão, mas eu lembro que alguns anos atrás, quando eu faltei num culto de domingo, eu faltei por preguiça. Eu não era pastor, não era nada, eu faltei por preguiça. Irmão, a semana foi arrastada. Sabe quando faltava a cereja do bolo? Oh, meu Deus, nunca mais eu faltei. Porque Deus fala. E por que Deus faz isso, irmão? Porque Ele nos ama. Ele quer que a gente esteja nos átrios dEle. Vamos lá, segundo tipo de embriaguez: prosperidade financeira. Muitos têm se deixado embriagar pela prosperidade material e financeira. O camarada vem, busca, glória, Deus abre porta, Deus dá um melhor emprego. Cadê a pessoa? A pessoa some da igreja, sai do caminho do Senhor. Só que nós temos que se lembrar que essas coisas, elas são passageiras, irmãos. Eu estava ouvindo de um colega por esses dias, e ele estava falando para mim assim: Adércio, fulano lá na empresa estava roubando a empresa, e chegou a roubar mais de 50 mil reais na empresa. Só que o engraçado é que eu ganho bem menos. Imagina, eu não consegui 50 mil nunca em um ano, não consigo. Mas eu estava conseguindo sair para o shopping com a esposa, nós fizemos uma viagem. E essa pessoa que estava roubando a empresa, na verdade não estava conseguindo nada, estava travando lá um monte de problema, um monte de situação. Então são coisas que não enriquecem. A prosperidade financeira, ela não pode ser uma embriaguez ao ponto de nós ligarmos mais para aquilo do que para a pessoa de Cristo Jesus. Olha o que diz em 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 16. No Antigo Testamento: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não era para ele entrar, era uma ordem dada ao sumo sacerdote para entrar e acender os incensos no templo do Senhor. E esse homem aqui, tomando a frente das responsabilidades que não cabiam a ele, e decidindo agir de maneira desenfreada, só porque era rei, subiu para a cabeça. Quantas pessoas o sucesso sobe para a cabeça, irmãos? A pessoa está lá na empresa, parece um anjo. Você deu um carguinho melhor para a pessoa na empresa, o camarada já começa no cara crachar. O cara já começa a querer parar todo mundo, frear todo mundo, achar que é acima de tudo, de todos. Porque o sucesso sobe. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar ser contaminados pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância, né? De querer se achar melhor ou maior do que o outro. Precisamos guardar o nosso coração, porque a carne quer isso, irmão. A carne quer causar, irmão. Quando eu era do mundo, né, a gente causava no mundo lá, nas noitadas, no sambão. Aí vem para Jesus, você começa a ter discernimento e fala: não, eu vou alimentar o Espírito, eu vou alimentar as vontades de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é sobre ela que eu quero estar. Terceiro tipo de embriaguez, da posição. Uma outra área que não é pecado em si mesmo, mas pode nos levar a pecar, diz respeito às posições que podemos alcançar. Só Diótrefes podia brilhar, ninguém podia estar sobre os holofotes. Você já viu isso? Em 3 João capítulo 1 versículo 9, né? Escrevia a igreja sobre isso. Mas Diótrefes, eita, quase a língua estranha, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas
que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher-nos, irmãos, mas também impede outros de ajudar-nos, e quando faz, ele os expulsa da igreja. Irmãos, o camarada era orgulhoso, então ele falava assim: eu não vou receber ninguém dos crentes aqui na minha casa. Aí se o vizinho recebesse, ele achava ruim, ia comprar briga. Fala, é que você está recebendo? Tem gente que é assim, irmão, a pessoa não tem nada na vida e não quer que os outros tenham, né? Começa a surgir a inveja pelo que os outros têm. Fala lá, você viu o carro do fulano, você viu o carro de Beltrano? Muitos não têm maturidade para assumir determinados lugares de posição, seja na vida secular, numa empresa, num cargo do governo, seja na igreja de Jesus, né? Tem gente que na vida do secular, a pessoa às vezes é um zero à esquerda, nunca conseguiu conquistar nada. Aí chega na igreja, quer mandar em tudo, quer pisar alto, quer ordenar, quer impor, quer mandar na vida particular dos irmãos. Eu fiquei sabendo, é ética, né? Eu não vou ficar expondo não, mas eu fiquei sabendo de uma pessoa aí, de uma igreja aí, que estava reclamando porque que fulano foi visitar ciclano. Eu falei, Jesus, na minha casa mando eu, pai. Mas infelizmente tem lideranças assim, irmão. Tem muitas almas feridas, com palavras que foram pronunciadas no altar, e que feriu, que machucou, que desanimou, que esmureceu a fé. E esse não é o nosso papel, como servos de Deus. Nós temos que fazer pontes, nós temos que acolher, nós temos que aproximar, amém? Temos que expulsar, irmão, espírito de divisão. Olha só em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. Então, quer dizer o que? Os novos convertidos na fé têm que aceitar o processo em Cristo Jesus de amadurecimento. Quando eu aceito estar nesse processo do Senhor, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, primeiro para mim mesmo, me amando, gostando de mim, tendo convicção de quem eu sou em Cristo, e segundo, sendo uma bênção para as pessoas que estão à minha volta, sendo uma pessoa que faz ponte, uma pessoa que está ali com a bandeira da paz, né, irmão? Está tendo maior confusão, você vai lá e traz paz, traz alegria. Quarto, o ativismo ministerial. Desequilíbrio, aleluia, desequilíbrio, não a quantidade de trabalhos em si, mas aquele nível de dedicação ao serviço que nos impede de desfrutarmos o tempo de comunhão que devemos ter com o Senhor. Você está tão atarefado, você está tão exausto, é tanta coisa, é tanto às vezes problema, que você não consegue nem orar, você não consegue nem buscar, e olha, aquilo começa a se tornar um ativismo. Para de ser uma coisa que flui, orgânica, natural, que você vai desfrutando, que você vai se envolvendo, e se torna algo enrijecido, metódico, calculista. E Deus não trabalha assim, irmão. Deus trabalha de maneira contínua, é como a corrente das águas, sabe, que vai discorrendo. Deus vai trazendo o fluir da presença dele. Em Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Irmãos, tem momentos que você tem que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Tem hora que você tem que fazer acontecer, mas tem hora, irmão, que é Deus que tem que fazer acontecer.
é Deus que tem que fazer a obra. E aí vai caber a nós, única e exclusivamente, descansar no Senhor. Eu sei, irmão, eu sou ligado no 220. E às vezes é complicado você descansar em Deus, porque você tem que pisar no freio, né, irmã Laura? Tem hora que você tem que pisar no freio. Calma, vai devagar, respira, né? Respira pelo nariz, solta pela boca que vai dar certo. Estava vendo ontem um filme do cara que inventou o salgadinho dos Cheetos lá, o sabor de pimenta, picante. Um filme muito legal, acho que está na Star Plus. E tem uma hora que a mulher dele tá brava com ele assim, aí ele olha para ela e fala: conta até 3 e respira. E aí os filhos vêm perto: mãe, conta até 3 e respira, mãe. A mãe tava brava, né? O que você trouxe? Que ele tava desenvolvendo a fórmula do salgadinho em casa. E ela falou: você tem que trabalhar, que negócio é esse? Calma. E tem hora que é isso, irmão. Se você quer ouvir Deus, você tem que parar de falar. Se você quer receber um abraço de Deus, você tem que parar de andar. Você já viu alguém dar um abraço em alguém andando, irmão? Não tem como. Tem hora que a gente tem que parar. Tem hora que a gente tem que ver onde eu estou e o que me fez chegar onde eu estou, e começar a caminhar para os braços daquele que pode resolver os nossos problemas, do Senhor Jesus, que pode intervir nas causas impossíveis. Muitos ministros não conseguem ter um tempo devido com Deus, embriagam-se com as atividades de tal maneira que simplesmente não consegue parar. Tem gente assim. Você sabia que tem pastor que nunca tirou férias, irmão? Você sabia que a taxa de suicídio entre os pastores é uma taxa alta? Pastores que se matam de tão inflamados que estão com as coisas da igreja. E eu vou falar para você uma coisa, irmãos. Eu tenho aprendido em Deus que Deus opera na simplicidade. Não precisa de malabarismo, não precisa de inventar fórmula secreta. É o básico. É aquele arroz e feijão com farinha, e se tiver um ovo, glória a Deus e aleluia. Sabe, eu não preciso ficar: como que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Conta o seu testemunho, camarada. Fala como Deus entrou no teu coração, como Ele é importante para você, entende? Seja você a diferença, faça você a diferença. O grande pregador Charles Spurgeon, ele disse: às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Não tenho tempo de orar não, pastor, eu estou cheio das coisas. Você vai perder tempo, vai gastar tempo à toa. Quando você ora, você ganha tempo. Quando você ora, as coisas começam a entrar no eixo. Quando você ora, tudo se conecta dentro dos propósitos de Deus, e você começa a se alegrar e comemorar a vitória, porque você sabe do Deus que você serve, e que quando Ele intervém, as coisas que você não pode, Ele pode, e acontece. Quinta embriaguez, a família, né? Tem gente que fala: não, minha família, sai de perto que a minha família é minha família. Deixa Deus lá na porta, lá Deus não entra nem na casa. Jesus, a família é ideia e criação de Deus. A família é bênção de Deus, né? Depois de contrair núpcias, esqueceu-se de Deus e de seu propósito. Nossa família deveria estar envolvida em nossa busca ao Senhor. Você sabe que a família, irmão, a família é a trindade do céu. Quando a noiva ela entra dentro da igreja, na cerimônia de casamento, é o símbolo de quando Jesus Cristo vier encontrar a sua noiva, a igreja. A família dentro do lar, ela resplandece o que lá no céu existe: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e uma comitiva de anjos angelicais. É o lar, é a bênção de Deus sendo manifesta. E se esse propósito ele for mudado, Deus para de ser o centro do relacionamento conjugal e do lar familiar. Em Lucas 14:26 vai dizer: se alguém me segue, ama ao pai e mãe, esposa e filho, irmão e irmã, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É forte, né, irmão? Se olhar para o seu filho e falar: poxa, mas eu amo tanto meu filho. Pois é, você vai ter que amar mais a Deus. Você vai ter que amar intensamente ao Senhor, porque
porque é Ele que vai suprir seu filho, é Ele que vai guardar o seu lar, é Ele que vai guardar a sua família, é Ele que vai te dar saúde, é Ele que vai trazer paz, é Ele que vai trazer alegria para dentro da casa. É Deus que faz as coisas acontecer. E se o meu coração não se voltar para Ele como o único e primeiro, como primeiro amor, então eu não vou ter as bênçãos de Deus sendo derramadas dentro do meu lar. E como que nós evitamos tudo isso? Nós falamos aqui uma salada mista de situações que envolve a questão da embriaguez e que são coisas que nos afastam do Senhor. Mas como evitar? Se eu me embriagar, além de perder o melhor de Deus, também acabo atrapalhando os outros. O mesmo rei Davi, que se embriagou com os prazeres carnais, planejou embriagar Urias depois. Você sabe que um abismo chama outro, né, irmão? Trevas chama trevas, não tem como. Uma coisa puxa a outra. E mentira? Uma mentira puxa a outra, irmão. É um tricô. Ou você desfaz tudo e começa do zero, ou vai ficar pano remendado. Só que a Bíblia fala que não posso colocar vinho novo em odre velho. O que acontece? O odre rompe, irmãos. E olha que é um couro danado, né? Mas ele rompe, tá velho já. Aquele vinho docinho, geladinho, quando ele entra naquele odre velhão lá, rompe tudo. Então você quer ter uma vida nova? Você quer ter um momento de transformação? Você fala: pastor, eu quero viver coisa nova, eu estou animado para ter coisa nova, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Pois começa do zero. Não, mas é difícil porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, irmão. Ou você começa do zero, ou você vai remandar pano novo e pano velho, vai arrebentar, vai se entristecer, vai desanimar, vai ficar nessa roda de vício, de derrota. Marta, além de não estar aos pés do Senhor, como sua irmã Maria, ainda queria tirar a irmã de lá. Senhor, olha lá, ela está sentada aí, eu estou trabalhando, tira ela daí para ela vir me ajudar, né? Deus falou: você não está sabendo de nada. Pensa só, o que você faria? Vamos lá, o que você faria se Jesus batesse na porta da sua casa, irmão? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se ele mandasse preparar uma comida, eu ia preparar, eu ia. Mas em contrapartida ele ia sentar na sala e eu não sei, acho que eu ia pegar um balde de água lá e ia lavar os pés dele. Eu ia chorar que nem uma criança, né? Ia abraçar, ia beijar. Mas se ele pedisse para ir fazer uma comida, se ele pedisse, irmão, você ia preparar a melhor comida brasileira, né? Quem sabe uma feijoada daquelas, com uma coca gelada. Senta aí, Jesus. Você entende isso? Está pegando a visão? 1 Timóteo capítulo 5 versículo 6 vai dizer: mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva, dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. É família, irmão. Família é fácil? Família é complicado, irmão. Família, o céu fecha às vezes, né? Mas é família, velho. Tem até a música lá que fala, né? Essa família é muito linda e também muito oriçada. Briga por qualquer razão mas acaba pedindo perdão. É isso. Porque o que Jesus falou? Sede como a criança. A criança fecha a briga aqui, daqui a pouco está abraçado, chamando de amigo. E é isso. Olha a simplicidade daquilo que nós temos que adotar, né? E como evitar a criptonita? É isso, irmão. É você saber ser resiliente no meio das situações. É você não deixar ser influenciado quando as pessoas tentam cooptar você, tirando você do foco que você está. Você está caminhando numa direção, você está muito bem, muito tranquilo, mas sempre tem alguém que quer passar a perna. Sempre, não tem uma pessoa para levar 1 quilo de café dentro de casa, um arroz, um feijão. Mas senta num bar para ver se não tem alguém para dividir o copo da cachaça. Sempre tem. Vê se não tem alguém para pagar lá os 10 contos lá para você consumir aquela droga. Sempre tem. Então para o caminho bom é mais difícil, mas para o caminho mau sempre tem um querendo.
E o nosso trabalho é fazer oposição a isso. Então, nós temos 3 práticas para poder guardar o nosso coração dessas coisas. A primeira é encher da palavra, irmão. Encher da palavra, Colossenses 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros em toda a sabedoria. Contem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Repita comigo: contentamento. Aí eu vou fazer igual os pregadores, vira para o irmão que está do teu lado e fala: contentamento, irmão. O contentamento, ele não está ligado às coisas que eu tenho agora, mas ele está nos pequenos detalhes. Sabe aquele cafezinho da manhã? Sabe aquele pão amanhecido? Aí você olha, não tem a manteiga, você pega o pão, molha no café, e você está alegre, você está feliz. É isso. O contentamento é o estar num estado espiritual de alegria pela minha vida. É a simplicidade. Deus me sustentou até hoje. Eu acordei, eu abri os olhos. Oh Jesus, glória a Deus. Porque muitos não abriram os olhos, muitos não levantaram, muitos estão no leito de UTI, nas últimas lá, só esperando o reloginho dar o time. Mas eu e você estamos aqui nessa manhã. Devemos nos encher da palavra de Deus. As escrituras têm o poder de realizar uma obra sobrenatural no nosso íntimo. Quando eu medito na palavra, é gerado em mim uma coisa poderosa chamada esperança. Eu começo a acreditar no amanhã. Aquilo que eu falava que não ia dar certo, agora eu falo: não, pode ser que dê certo sim, eu estou confiante no Senhor. E se não der certo, Deus abre outra porta, então glória a Deus, aleluia, eu vou seguir. Você começa a ver pelo lado bom da vida. Você começa a abrir a janela e deixar o sol entrar na casa. Você começa a fazer coisas que você não fazia antes, irmão. Você sabe que o grande segredo é você levantar e arrumar a cama? Tem uma coisa poderosa em arrumar a cama, irmão. Porque vem a sensação de dever cumprido na manhã. Arrumei a cama, cumpri a primeira tarefa do dia. Você toma aquele café. Ou quando você limpa a casa, não sei vocês, mas às vezes eu estou limpando a casa, me dá na teia de mudar as coisas de lugar. Aí troca o sofá de lugar. Né, vó? O sofá pequeno está de um lado e o grande está do outro. Daqui a pouco a gente muda de novo. Mas é gostoso, irmão. É gostoso. Glória a Deus. Olha o que diz o evangelista Moody: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Ou você vai ler a Bíblia, irmão, e ela vai mudar a tua vida, vai transformar os seus dias. Ou então, irmão, game over. Olha só, em Salmo 119, versículo 11: guarde tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. A palavra traduzida para salvar no original grego de Sousa significa curar, libertar, restaurar. A Bíblia faz isso. A Bíblia cura, transforma, restaura, sua mente muda. Amada, a palavra de Deus é adubo para a nossa terra. Aleluia. A palavra de Deus é aquela água que você joga nas plantinhas de manhã e começa a nascer as flores. É isso. É gotas diárias e que começam a transformar os seus dias. Seus dias ficam mais coloridos, sorrisão vem no rosto. Você está mais animado, mais disposto, mais disponível. O pessoal olha e fala assim: acho que você é crente. Você está tendo aí, você tem um jeitão de crente. Fala, que negócio é esse? Eu nunca entendi isso, mas as pessoas falam, né? Fala, eu sou crente mesmo, você acertou. Deus é lindo, Deus é lindo. Segundo, enchendo-se do Espírito. Pega essa dica, irmão. Enchendo-se do Espírito. Efésios 5,18 vai dizer: não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito, irmão? Pessoa cheia do Espírito, irmão, ela é aquela pessoa que ela anima o ambiente. O ambiente toma conta, irmão.
ela traz paz, ela traz alegria. Mas sabe por que você sabe que existe uma pessoa cheia do Espírito? Porque você já viu uma pessoa cheia dos demônios também. Você já viu aquela pessoa que põe para baixo, irmão. Já viu aquela pessoa que é reclamona, aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que aparece para você só para falar abobrinha, aquela pessoa que nem confia em você e nem nela mesmo, sabe? Parece o Titanic, está quase afundando lá, e ela quer que você vá junto também, né? Jack, né? Quando vai ver, o Jack está afundando lá. Aí você começa a entender, porque você vê a pessoa animada, você fala, essa pessoa está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Tem aquelas varoas de Deus, da Assembleia de Deus que chega, já tem um raio-x de Jeová, né, pastor Daniel? Ela olha para você assim, eu falo, o que ela está querendo? Porque ela fala, Deus está mandando falar assim. Aí você, eita Deus, é verdade, cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Não se embriague com o vinho, porque o vinho traz contenda, o vinho traz divisão, o vinho tira do foco. Sejam cheios do Espírito. Não adianta apenas deixar de fazer aquilo que é errado, precisamos ir além disso e ainda fazer o que é certo. Não, eu sou bonzinho, tem gente que é assim, né? Olha, eu não vou para a igreja não, mas eu sou bonzinho. Vai ter muito bonzinho que vai ter uma surpresa no grande dia. Não é questão de ser bonzinho, é fazer o que é certo. É fazer o que é certo. É lá na sua casa você orar pelos seus filhos. É você dar bons conselhos. É quando vem alguém desanimado falando, não vai dar certo não, você olhar e falar assim, vai dar certo, tenta, né? Se acalma o teu coração, sua mente. No dia de Pentecoste, quando os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, algumas pessoas acharam que eles estavam o quê? Embriagados. Estava tendo a festa de Pentecoste, é uma festa judaica. Todo mundo foi para Jerusalém comemorar a festa. E lá na casinha de Jerusalém tinha uma casinha lá lotada, 120 pessoas, né? Cerca de 120. E o Espírito Santo desceu como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. As pessoas saíram falando em línguas de outros idiomas, de outras nações. Então aquela multidão de gente que veio para a festa de Pentecostes começou a falar, eita, o cara lá está falando na minha língua. Aí olharam e falaram, não, esse camarada está bêbado, está embriagado. Mas não se trata de uma embriaguez, se trata de ser cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Falando, eu fisicamente posso não ter nada, mas espiritualmente eu tenho tudo. Eu tenho a presença do Cordeiro Santo na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu tenho um legado geracional. A coisa mais linda, irmão, é você vai passando os anos, a gente vai ficando velhinho, e você vê o pessoal crescendo bem, os filhos crescendo bem, saudável. Gente, isso não tem preço no mundo que pague. Tem mãe agonizando aí porque o filho dá trabalho, irmão. Lá o chicote estrala. A Sara que o diga, irmão. Quando tem que pegar, pego mesmo. É em casa, aqui na igreja já peguei ela. Teve uma vez que ela estava dando chilique, falei, a oportunidade está com a pastora Núbia. Fui lá atrás, pastor Daniel, tirei essa cinta aqui, ó. Falei, vem cá agora. Não, pai, eu vou parar. Falei, era para você ter parado na terceira, você não aprendeu ainda a conta? Porque tem um negócio dos 3, né, irmão? Você fala fala 2, fala 3, aí você vê, o vulcão já entrou em erupção. Mas com amor, né? Com amor. Olha, filha, você recebeu essa correção porque você desobedeceu o pai. O pai falou com você várias vezes e você não ouviu o que eu disse para você. Tem que saber porque está apanhando também, né, irmão? Não é só, e não é pra... Olha, aprende isso, nunca bata com raiva, porque com raiva a gente fica cego, não é? Não bata com raiva, bata sabendo que você está batendo, né? Pode bater com vontade, não tem problema, mas você tem que saber e falar, mostrar. Olha, é por isso que você está levando essa correção. É bíblico, mas nós só temos que saber fazer a dosagem certa. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Essa embriaguez, quando eles olharam, falaram, esses homens aí estão reunidos aqui em Jerusalém, estão embriagados. Não é uma embriaguez. Cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus.
Você quer ver uma coisa poderosa? É uma mulher cheia da presença de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É uma casa cheia do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu vi uma história. Fizeram um prato de oferta para as entidades do Espiritismo e colocaram na porta de uma mulher. E ela falou: isso daqui é para mim. Estão querendo fazer algo ruim para mim. E você sabe o que aconteceu com essa mulher, irmão? Nada. Porque uma casa cheia do Espírito Santo de Deus, nada pega. Nenhuma palavra de maldição surtirá efeito. Algumas características da embriaguez natural. Algumas características da embriaguez natural. Primeiro, a alegria. Eu estou falando da embriaguez mesmo, irmão. Quando o pessoal vai lá, toma umas, como que a pessoa fica? Alegre. Alegre. Quando eu era pequeno, né? E ali na minha família o pessoal bebia, eu falava assim: eu gosto de festa. Porque na festa tem a bebida e a bebida traz alegria. E aí o pessoal fica mais legal comigo. Olha só o que diz em Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Essa alegria carnal, ela passa. Essa alegria carnal é uma hipocrisia, porque ela dura só um momento, né? O efeito do álcool sobe para a cabeça, dá aquele êxtase, dá aquele oba-oba, mas vai passar. Vai vir a dor de cabeça do dia seguinte. Quem já não ficou assim? Que atira a primeira pedra. Quem está em Cristo para sempre nunca ficou, né? Mas quem se converteu depois de grande pôde experimentar essa fase da vida. E quem já não ficou assim? Chega o dia seguinte, a conta chega, né, irmão? O diabo dá com uma mão e tira com as duas. O dia seguinte chega, é dor de cabeça, é dor de estômago, passa um domingo arrastado, né, caído, tudo por uma noite. Em Atos 13:52 diz: e os discípulos estavam cheios de alegria no Espírito Santo. Então existem dois tipos de alegria: a alegria carnal, que vem pela embriaguez, e a alegria do Espírito Santo de Deus. Por isso que olharam e falaram, eles estavam confundindo a alegria que dura só uma noite com a alegria que dura o dia todo, irmão. E que eu não preciso ir para uma festa para ficar alegre, não. Eu ponho um louvorzão na minha casa e o Espírito Santo começa a falar comigo. Eu estou cozinhando no fogão e o Espírito Santo começa a ministrar coisas no meu coração. Eu começo a agradecer, eu começo a me alegrar, eu começo a me animar. Eu falo: obrigado, Deus me visitou nessa manhã. Essa alegria não passa. Essa alegria não precisa de uma festa. Essa alegria não precisa de um copo de álcool. Essa alegria é do Espírito Santo de Deus, e ela é contínua, ela é ativa e contínua, ela segue e prossegue. Louvado seja Deus. Segunda coisa é a ousadia, né? As pessoas quando bebem, elas ficam ousadas, né, irmão? Faz umas coisas meia doidas na rua, comete algumas coisas terríveis. Elas têm ousadia. Olha o que diz em Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. No Espírito Santo você tem ousadia também, irmão. Você não consegue segurar aquilo que Deus está te falando. Às vezes Deus está te incomodando para falar alguma coisa para alguém. Aí às vezes a gente fala assim: ah, será que é de Deus? Claro que é de Deus. Mas a gente fica meio assim, né? Será que eu falo? Mas não começa a incomodar, irmão? Não começa? Parece uma panela de pressão. Vai encher até você falar. Quando você fala, até dá um alívio. Você, ufa, falei, amém, fiz minha parte. Ousadia. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá ousadia. Em Atos 4:31 vai dizer: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Esse cara saiu já, como se diz, cuspindo fogo. Já saiu, já falando: nós, Jesus é assim, assim, assim. A Bíblia fala que aquele que se envergonha do Evangelho de Cristo não é digno dele.
Quantas vezes na minha conversão lá pequeno, irmão, eu tinha meus 11 anos de idade, na minha primeira fase na igreja, eu tinha uma Bíblia menor que essa aqui, de zíper, que a pastora Cristina me deu. Irmão, fazia questão. Domingão o pessoal se reunia na porta de casa lá, ou quarta-feira, terça e quinta à noite, tinha aula. A minha mãe mora em frente à escola. Eu pegava a Bíblia aqui debaixo do braço e ia, irmão. parecia aqueles caras da polícia. Colocava a Bíblia e ia, o pessoal me cumprimentava, eu, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Falou isso, o Adércio mudou mesmo, cara, o cara virou crente. Deus faz isso. Não podemos nos envergonhar, irmão. Ousadia mesmo. Quando era do mundo, causava. Quando era do mundo, era uma sem vergonha danada. Agora vem para a igreja. Não, eu vou ficar aqui quietinho. É a minha simplicidade. Simplicidade não tem a ver com passividade. Simplicidade não tem a ver com passividade. Simplicidade na ousadia, irmão. Pregar, falar. Aqui na minha casa habita o Senhor. Como disse Josué na sua velhice, eu não sei o que vocês vão escolher não, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido, está declarado, está confirmado. Nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos uma direção. Não estamos andando aí, como se diz no mundo, panguando, não. Nós estamos andando embaixo de um objetivo, embaixo de uma missão, embaixo de um propósito. Louvado seja Deus. Aleluia. Desprendido da avareza. Já ouviu essa? Desprendido da avareza? A pessoa quando bebe, irmão, ela paga para todo mundo. Ela ajuda todo mundo, ela abraça todo mundo, não é? A pessoa quando está alcoolizada lá, ó, nunca ouvi falar de uma bênção econômica quando estamos cheios do Espírito Santo. Também nos desprendemos da avareza. Desprende da avareza. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se desprende. Para de ficar com as coisas. Você não vê as reportagens, gente morrendo por causa de um celular, irmão? Desprende, depois arruma outro celular. Eu lembro quando eu trabalhava no Uber, eu comprei um celular novo, irmão. Estava no terceiro mês pagando o celular 12 vezes, daquele jeito brasileiro, né? Na terceira prestação lá, irmão Pedro, fui no banheiro de manhã, 5 da manhã para ir trabalhar no Uber, acordando cedo, ligando o celular. Quando eu abri a tampa da privada, cadê o celular, irmão? Tchau. Plup, 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 plup. Tirei ele, ainda tentei de tudo, perdi o celular. E foi pagando. E se a gente perde a bênção por causa disso, irmão? Tem gente que perde. Ai, que quebrou isso, quebrou aquilo. Ai, meu Deus, por que isso? Não, porque esse aqui é o meu carro. Não, porque aqui eu não pode. Não, porque não sei o que. Para com isso. Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. Anestesia. As pessoas embriagadas, elas ficam anestesiadas. Olha só, pessoas bêbadas parecem estar anestesiadas. Filipenses 4:11 vai dizer: não digo isso para que por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. E é poder tudo mesmo, irmão. É quando só tem o arroz e o feijão. E você pode ainda assim, porque Deus está além dessas questões materiais. Deus supre. Não, outra coisa, não se lembra das ofensas. Tem gente que é assim, né? Bebe a noite toda, acorda no dia seguinte e não lembra de nada. Não, eu não lembro, eu fiz isso mesmo? Eu não lembro não. Quando nos enchemos do vinho celestial, não há espaço para outro tipo de embriaguez. Portanto, vamos nos encher do Espírito Santo, em vez de embriagar-se com qualquer coisa. Seja anestesiado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Eu estou pregando isso porque eu quero que o seu domingo seja uma bênção. Eu quero que sua semana seja transformadora. Eu quero que você tenha dias produtivos, dias agradáveis. Eu quero, aleluia, que portas novas se abram, que perspectivas novas venham sobre a sua vida, e você contemple o novo do Senhor. Terceiro, tempo de qualidade.
Em Salmos 25:14 diz: o Senhor é meu amigo, o Senhor é amigo dos que os temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Ele é nosso amigo também. Amém? O Senhor é amigo dos que os temem. E temer não é ter medo. Tenho medo de Deus porque vai derramar fogo do céu. Não. Temer é reverenciar, é honrar, é glorificar, é o reconhecimento da patente celestial. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o grande eu sou, como diz a palavra de Deus. Então eu temo a esse Deus, eu confio nele. Olha só isso, quanto maior nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será a nossa adoração a Ele. Repita comigo: quanto maior nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será nossa adoração a Ele. Se aproxime mais, irmão. Se entregue mais, irmão. Se dedique mais, igreja. Eu não estou falando desse negócio de você tem que vir para a igreja, é bênção, mas você tem um culto para fazer na sua casa. Você tem um altar de adoração para levantar nas madrugadas. Você tem o seu momento lá com Deus, e que você vai começar a ser edificado. O que acontece na igreja começa lá no lar. O que vai acontecer de mover celestial aqui, ele começa lá na nossa casa. A nossa adoração, a nossa entrega, a nossa renúncia. E o convite que eu te faço nessa manhã é: não vamos ficar nos embriagando com as coisas desse mundo, não vamos ficar nos apegando com o entretenimento desse mundo, mas vamos focar o nosso olhar no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus, aleluia. Pai, que essa palavra faça sentido, Pai, aos corações e mentes, Senhor. Deus, que o Senhor venha operar, Pai, brada dos altos céus, Pai. Venha bradar dos altos céus, nos tira, Pai, dessas correntes que tem nos impedido de caminhar e ir além. Nós queremos fazer mais. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, poder desfrutar das Tuas promessas, Senhor. Portanto, tira de nós todo impedimento, todo entretenimento que tem nos feito desvirtuar do foco, do alvo, que tem nos feito descompromissar do nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos estar íntimos com o Senhor. Pai, nós queremos levantar cultos de adoração na nossa casa. Nós queremos dobrar os nossos joelhos na madrugada e orar. Pai, nós queremos nos edificar mais, nos relacionar mais. Nós queremos nos encher mais da Tua presença. Portanto, vem, Senhor, vem nos conduzindo, vem nos tocar, vem testificar em nosso coração, vem animar a nossa mente em Ti, Senhor. Nós queremos fazer mais, nós queremos nos dedicar mais, nós queremos viver um relacionamento mais intenso, ter experiências espirituais com o Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus. Vem, Paizinho, vem nessa manhã, Senhor. Vem operar, Senhor, a Tua palavra fala: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir. Vem operar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, aleluia. Sou Igreja de Deus.